Ancelotti retomou o trabalho. O que vai ser feito dessa seleção? Qual que é a expectativa do nosso treinador, da seleção principal e também desses garotos que estão chegando agora? Você está no canal do Prosperi, tudo é futebol aqui. Completamos um mês da derrota do Brasil para a Noruega por 2-1 em New Jersey, quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final. Um mês. O que mudou de lá para cá? Absolutamente nada. Qual é o nosso projeto de seleção brasileira? Não existe. O que pensa o senhor Carlo Ancelotti, que tem contrato renovado até 2030? Bom, em raras entrevistas que ele deu logo depois de retornar das férias, que ele passou mais de 25 dias no Canadá com sua família, ele disse algumas coisas assim vagas, mas mirando o futuro, mirando 2030, dizendo que ia ter uma maior integração com as seleções de base, porque ali está a geração da Copa de 2030. Decretou, como todo mundo sabe, o fim da geração Neymar, Casemiro, Danilo, Alexandre, por aí vai. Mas não falou. Pediu humildemente que os clubes formem mais meio-campistas, que o Brasil está carente de jogadores nessa posição. O que disse a CBF depois de um mês da derrota? Não apresentou nenhum balanço, não deu nenhuma satisfação, apenas comunicou que agora vai ter um trabalho mais intensificado com as seleções de base, fazendo uma integração entre todas as comissões técnicas, inclusive juntando com Carlo Ancelotti e seu comissariado. É pouco, não sei o que a CBF quer com isso, mas essa é a linha diretriz daqui até a Copa de 2030. Lembrando que os primeiros jogos da data FIFA serão em setembro, quando o Brasil joga contra a Austrália, 2 amistosos, e depois contra a Índia. Mas enquanto isso, aqui agora na Granja Comari, lá no Rio, em Teresópolis, na concentração da seleção brasileira, a seleção sub-20 está treinando, fará 2 amistosos esse fim de semana contra a Bolívia, lá mesmo no belíssimo gramado da Granja Comari, já pensando numa seleção mais encorpada aí já para 2028, que vai ser a seleção olímpica, né, para disputar a Olimpíada de Los Angeles. Então é uma boa oportunidade a gente ver esses jovens jogadores que o Paulo Vitor, primeiro, está chamando aí para esses amistosos, já dando uma ideia do que a gente vai ter até 2030. Lembrando também que a seleção brasileira sub-17 está em treinamento, porque tem Mundial da categoria em novembro. Também está treinando ali na Granja Comari. Então a gente tem ali 2 seleções sub-17 e sub-20 treinando. Gozado que nenhum canal desses que exploraram muito as transmissões da Copa, que transmitiram, mostraram pelo menos os amistosos da seleção, né? Não precisa nem falar da notícia do treinamento, mas nem isso. A gente tem quase nenhuma notícia nos seus comunicados oficiais da CBF, os vídeos disponibilizados pela CBF, até porque ninguém se interessa na mídia esportiva de ir lá até Teresópolis fazer uma boa matéria conhecendo quem são esses jovens jogadores de perto. A maioria já joga no profissional dos seus clubes. Citar nomes aqui, tem uma série de jogadores muitos jogadores que já estão jogando no time de cima, a gente fala no time profissional, time de cima, mas a base está lá, vai treinar durante esse fim de semana todo, e essa semana seria uma boa para a gente acompanhar de perto quem são esses garotos, qual é o trabalho que a CBF está fazendo, a comissão técnica comandada pelo Paulo Vitor, ex-técnico do Palmeiras, auxiliar do André Jardim na conquista da medalha de ouro em 2021 no Japão. Então seria interessante ver e também ver mais de perto a garotada do Sub-17, que vai jogar no Mundial agora em novembro no Catar. Mas zero, mídia esportiva zero. A não ser os vídeos, repito aqui, oficiais da CBF, os comunicados oficiais da CBF, as entrevistas com alguns jogadores, inclusive com o técnico. Ancelotti certamente vai estar lá acompanhando esses amistosos, já que ele retornou ao trabalho faz uns 10 dias, e esses amistosos da Sub-20 são importantes para a gente definir o futuro do que vem pela aí da seleção brasileira. Mas em linhas gerais, depois que a gente perdeu a Copa, saiu de uma forma humilhada, né, pela Noruega por 2-1 nas oitavas de final, uma das piores colocações do Brasil em Copas do Mundo, pouca coisa foi se falar de seleção brasileira. Ancelotti retomou o trabalho, a Sub-20 está em atividade, a Sub-17 também, mas até agora muito pouco divulgado e a gente pouco sabe quem são esses jogadores que estão lá, o que vai ser feito dessa seleção, qual que é a expectativa do nosso treinador da seleção principal e também desses garotos que estão chegando agora.
repito, a maioria deles é conhecida porque atua em seus clubes, eles jogam nos seus clubes e tem uma certa visibilidade. Nem todos são titulares, mas sempre estão ali em atividade. Fora isso, zero informação, mídia esportiva não se interessa por esse pedaço do futebol brasileiro que são as categorias de base na seleção. E o Ancelotti tem falado um pouco, seria interessante acompanhar um dia do Ancelotti lá na Granja. Eu confesso que se eu estivesse numa grande empresa trabalhando, certamente teria pautado um repórter para ir até lá, ou eu mesmo iria até lá para fazer essa matéria, que a meu ver que é de suma importância, porque é de onde está nascendo a seleção para 2030. Evidente que vamos ter os figurões de fora, os jovens jogadores de fora que estão em destaque nos grandes clubes do mundo inteiro, em especial na Europa, mas essa base que está lá treinando na Granja Comari também é para ficar de olho. Quem sabe não tem um meio-campista lá que Ancelotti esteja procurando para a seleção principal. Fora isso, um mês depois da derrota, não andamos, não fizemos um balanço, falamos pouco de seleção brasileira. A notícia vem do pai do Neymar, repito, já falei no outro vídeo aqui, falando que é muito cedo para falar que Neymar acabou para a seleção brasileira. Tudo que a gente tem visto de Neymar nos últimos tempos aqui, depois da Copa, tem sido brigas, lamentações, muita badalação, celebridades, confusão nos estádios, desavença com torcedores, jogando uma bola pequenininha, fez um passe lá para o Rony fazer o gol contra o Remo, na Copa do Brasil, jogando pelo Santos, e já se achou que estava fazendo um gol de título de Copa do Mundo, né? Que estava dando um passe, uma assistência, como dizem hoje, de uma final de Copa do Mundo. Foi só contra o Remo, um time bravo, lutador, com um jogador a menos, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Santos passou com esse gol do Rony, passe de Neymar, e depois do jogo o Neymar fez um fuzué danado lá, totalmente desnecessário. Então esse é o retrato do futebol brasileiro, um mês depois da derrota. Continuamos sem explicações e sem perspectiva do que vai ser feito do futuro da seleção brasileira. Enfim, é o futebol. Vamos aguardar aí, pelo menos, se alguém vai ter coragem de ir até Teresópolis, entrevistar os garotos, fazer uma boa matéria e transmitirem também esses amistosos contra a Bolívia programados para o fim de semana. Tá bom? Então, um mês da derrota, continuamos estacionados e vamos ficar por muito tempo ainda se a gente não se coçar. Está na hora da mídia esportiva começar a atuar mais em cima da CBF, cobrando explicações e também o que vai ser feito do futuro dessa seleção. Um mês depois da derrota, estamos parados no tempo. Olha lá, Mr. Ancelotti, tem que arregaçar as mangas, começar o trabalho tudo de novo. A hora é agora. Então tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte e até!